Imagine presenciar algo inexplicável e carregar as marcas disso pelo resto da vida. Cicatrizes, queimaduras, falhas de memória e traumas que a ciência simplesmente não consegue explicar. Esses não são apenas relatos, são histórias reais, vividas por pessoas comuns que tiveram suas vidas transformadas depois de um contato imediato. Neste audiobook, você vai conhecer casos impressionantes de avistamentos que deixaram marcas físicas e emocionais. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode mudar a forma como você enxerga o céu lá fora. Casos de avistamentos que deixaram marcas reais. Este documento explora os avistamentos de objetos voadores não identificados, OVNIs, no Brasil e ao redor do mundo, com foco especial naqueles casos que deixaram evidências físicas concretas. Abordamos desde estatísticas oficiais até relatos detalhados, examinando as marcas no solo, efeitos em pessoas, interferências em equipamentos eletrônicos e outros sinais tangíveis que desafiam explicações convencionais. Apresentamos também os protocolos de investigação e o papel das instituições brasileiras na documentação desses fenômenos intrigantes. Introdução ao fenômeno dos avistamentos, o fascínio pelos objetos voadores não identificados, OVNIs. Transcende fronteiras geográficas e culturais, tornando-se um fenômeno genuinamente global. Nas últimas décadas, observou-se um crescimento significativo no interesse público e científico por esses avistamentos misteriosos que desafiam explicações convencionais e alimentam debates sobre nossa posição no universo. O que antes era considerado tema de ficção científica ou folclore popular, ganhou legitimidade crescente com a abertura de investigações oficiais por diversos governos ao redor do mundo. No Brasil, a Força Aérea Brasileira, FAB, mantém protocolos específicos para registrar e investigar relatos de fenômenos aéreos não identificados. Internacionalmente, países como Estados Unidos, Reino Unido e França também estabeleceram departamentos dedicados ao estudo desses eventos. Um fator decisivo para o aumento na credibilidade e no volume de registros é o avanço tecnológico. A democratização de câmeras de alta resolução em smartphones, drones com capacidade de filmagem aérea e sistemas de vigilância cada vez mais sofisticados têm facilitado o registro de eventos que, em décadas anteriores, permaneceriam sem documentação. Essa revolução tecnológica permite que cidadãos comuns capturem evidências visuais com qualidade crescente, contribuindo para um banco de dados cada vez mais robusto. Interesse global. O fascínio por OVNIs atravessa fronteiras culturais e geográficas, com estudos conduzidos em todos os continentes e relatos provenientes de diversos países. Investigações oficiais, governos e forças militares ao redor do mundo desenvolveram protocolos específicos para documentação e análise de avistamentos inexplicados. Revolução tecnológica, smartphones, câmeras de vigilância e drones permitem registros de melhor qualidade, aumentando a documentação disponível para análise científica. O que define marcas reais em avistamentos? No estudo dos fenômenos relacionados a OVNIs, um dos aspectos mais intrigantes e significativos é a presença de marcas reais, evidências tangíveis que persistem após o avistamento. Estas marcas diferenciam casos mais substantivos daqueles que dependem exclusivamente de testemunhos visuais, proporcionando material concreto para análise científica e investigação forense. Evidências físicas no ambiente. As marcas mais convincentes incluem alterações no terreno, onde supostamente objetos pousaram ou se aproximaram do solo. Entre estas, destacam-se círculos perfeitamente formados na vegetação, camadas superficiais de solo queimadas ou calcinadas em padrões geométricos e vegetação com sinais de exposição a calor intenso ou radiação. Em alguns casos, análises laboratoriais identificaram anomalias na composição química do solo, incluindo alterações na estrutura molecular que sugerem exposição a campos energéticos desconhecidos. Testemunhos múltiplos e independentes. Confirmação de um mesmo evento por diversas testemunhas sem comunicação prévia entre si constitui uma forma de evidência social robusta.
Quando dezenas ou centenas de pessoas descrevem características semelhantes de um objeto ou fenômeno, a probabilidade de fabricação coordenada ou alucinação coletiva diminui significativamente. Os casos mais convincentes incluem testemunhas de diferentes perfis sociais, educacionais e profissionais, incluindo pilotos comerciais, militares, policiais e outros observadores treinados. Corroboração. Instrumental possivelmente as evidências. Mais objetivas vêm de instrumentos de medição e detecção. Registros de radar simultaneamente confirmados por observação visual representam uma categoria especialmente valiosa de evidência. Também se incluem nesta categoria alterações em campos magnéticos detectadas por bússolas e outros instrumentos, interferências eletromagnéticas em equipamentos e registros de câmeras de vigilância, satélites ou estações meteorológicas que captam objetos com características anômalas de movimento, velocidade ou assinatura térmica. O conjunto destas três categorias de evidência, marcas físicas, testemunhos múltiplos e dados instrumentais, quando presentes simultaneamente, constitui o que pesquisadores chamam de casos de alta estranheza e alta credibilidade. São estes os avistamentos que desafiam explicações convencionais e merecem investigação científica aprofundada, independentemente das hipóteses consideradas para sua origem. Antes de continuar o audiolivro, se você está gostando desse conteúdo e quer ouvir mais casos reais como esse, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações. Assim você garante que não vai perder os próximos relatos, com histórias que deixaram marcas, tanto no corpo quanto na mente, de quem viveu essas experiências. Estatísticas. Oficiais no Brasil se destaca internacionalmente por possuir um dos mais organizados sistemas de catalogação de avistamentos não identificados entre os países em desenvolvimento. Até 2025, o Arquivo Nacional já reuniu aproximadamente 900 casos documentados, constituindo um acervo de valor inestimável tanto para pesquisadores nacionais quanto internacionais. A riqueza desse acervo não se limita apenas à quantidade, mas também à diversidade dos materiais disponíveis. Os documentos catalogados incluem um impressionante conjunto de evidências visuais, como fotografias tiradas em diferentes épocas e com variados graus de nitidez, desde imagens granuladas dos anos 1950 até registros digitais em alta definição. Dos últimos anos, complementam o arquivo gravações de áudio que preservam depoimentos de testemunhas, comunicações entre pilotos e torres de controle durante avistamentos e entrevistas com investigadores que estiveram em campo. Esses registros sonoros capturam não apenas informações técnicas, mas também o impacto emocional dos eventos sobre os envolvidos. Um dos aspectos mais fascinantes da coleção são os desenhos realizados por testemunhas logo após os avistamentos, muitos deles feitos sob orientação de investigadores treinados. Esses esboços, que variam desde simples rabiscos até ilustrações detalhadas, permitem comparações morfológicas entre objetos vistos em diferentes épocas e localidades, revelando padrões recorrentes que desafiam a hipótese de sugestão cultural. Em uma iniciativa louvável de transparência pública, o Arquivo Nacional tem investido na digitalização sistemática desses materiais, tornando-os acessíveis online para cidadãos, jornalistas e pesquisadores. Esta democratização do acesso representa um avanço significativo, contribuindo para desmistificar o tema e permitir análises mais rigorosas por parte da comunidade científica internacional. Avistamentos recentes, em 2024, o ano de 2024, tem se mostrado particularmente prolífico em termos de avistamentos oficialmente registrados em território brasileiro. De acordo com dados recentemente divulgados pela Força Aérea Brasileira, FAB, foram recebidos 26 relatos formais de OVNIs até o final do terceiro trimestre do ano, marcando um aumento de 18% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Aspecto notável destes registros recentes é a predominância de testemunhos provenientes de pilotos de aeronaves comerciais. Das 26 ocorrências, 17 foram relatadas por tripulações de voos domésticos e internacionais operando no espaço aéreo brasileiro.
Esta característica confere credibilidade adicional aos relatos, considerando o rigoroso treinamento e a experiência profissional destas testemunhas, habituadas a identificar corretamente fenômenos aéreos convencionais como meteoros, balões meteorológicos e tráfego aéreo. Relatos oficiais, número de ocorrências formalmente registradas pela FAB em 2024 por pilotos casos reportados por tripulações de aeronaves comerciais. Aumento anual crescimento em relação ao mesmo período. De 2023 a diversidade morfológica dos objetos avistados constitui outro elemento fascinante nos dados deste ano. As descrições incluem uma ampla variedade de formas, incluindo discos metálicos refletivos, esferas luminosas translúcidas, objetos triangulares com luzes nos vértices e estruturas cilíndricas alongadas. A paleta de cores reportada também é extensa, com predominância de luzes brancas intensas, amareladas e vermelhas pulsantes. Quanto às características de movimento, os relatos de 2024 destacam capacidades que desafiam as leis conhecidas da física. Acelerações instantâneas, paradas abruptas sem inércia aparente, mudanças de direção em ângulos impossíveis para aeronaves convencionais e velocidades extraordinárias são mencionadas em múltiplos registros. Em pelo menos 3 casos, os objetos demonstraram comportamento aparentemente reativo à presença das aeronaves, alterando trajetória quando percebidos ou seguindo brevemente os aviões antes de desaparecerem. As estatísticas da FAB também revelam uma distribuição geográfica interessante, com concentrações significativas de avistamentos ao longo do corredor aéreo São Paulo-Rio de Janeiro, sobre a região amazônica, particularmente nas proximidades de Manaus e no espaço aéreo do Nordeste brasileiro, com destaque para o litoral cearense e pernambucano. Detalhes de casos notórios em 2024, entre os diversos. Aqui no Oráculo Universal, aprender faz parte do dia a dia. Quer mais? Link na descrição. Os avistamentos registrados em 2024. 3 casos se destacaram pela riqueza de detalhes, múltiplas testemunhas qualificadas e evidências instrumentais que os corroboram. Estes incidentes foram investigados pela Força Aérea Brasileira e documentados no Arquivo Nacional, constituindo exemplos paradigmáticos do fenômeno. De maio de 2024, durante um voo comercial da Companhia Azul que sobrevoava o litoral de Pernambuco, próximo a Porto de Galinhas, o comandante e o copiloto avistaram um conjunto de luzes intensas que alternavam entre as cores branca e vermelha. O fenômeno, descrito como semelhante a uma embarcação iluminada suspensa no ar, manteve-se a uma distância estimada de 300 metros da aeronave por aproximadamente 4 minutos. O mais notável neste caso foi a decisão do piloto de alterar a rota de voo após perceber que o objeto acompanhava os movimentos da aeronave. Este desvio foi registrado pelos sistemas de controle de tráfego aéreo e, posteriormente, justificado em relatório oficial. 3 passageiros também documentaram o evento com seus smartphones, gerando vídeos que, apesar da qualidade limitada pela distância e condições de iluminação, mostram pontos luminosos realizando movimentos não lineares. De junho de 2024, um objeto descrito como branco-amarelado e de formato oval com extremidades afiladas foi observado simultaneamente por tripulações de 4 aeronaves diferentes que sobrevoavam a região de Vitória da Conquista, na Bahia. Os pilotos relataram que o objeto executou manobras em alta velocidade, estimada como muito superior a qualquer aeronave conhecida, incluindo uma subida vertical que o fez desaparecer da vista em questão de segundos. A particularidade deste caso está na corroboração simultânea por radares terrestres da FAB, que detectaram um eco não identificado coincidente com as descrições visuais. As gravações das comunicações entre as aeronaves e a torre de controle foram preservadas, documentando a perplexidade dos profissionais envolvidos diante do fenômeno observado. De julho de 2024, durante um voo da Gol na rota São Paulo-Cuiabá, a tripulação e diversos passageiros observaram um objeto luminoso de formato discoidal que realizou movimentos complexos ao redor da aeronave por um período entre 10 e 15 minutos.
O objeto foi descrito como tendo uma luz central azulada, circundada por um anel metálico que refletia a luz solar. Este caso ganhou notoriedade pela qualidade excepcional das imagens capturadas por um fotógrafo profissional que estava entre os passageiros. As fotografias, tiradas com uma câmera de alta resolução equipada com teleobjetiva, mostram detalhes da estrutura do objeto e foram submetidas a análises que descartaram falsificações digitais. Adicionalmente, sensores da aeronave registraram breves interferências eletromagnéticas coincidentes com a maior aproximação do objeto. Estes 3 casos exemplificam o padrão de avistamentos que incluem múltiplos observadores qualificados, documentação visual ou instrumental e características de voo que desafiam as capacidades conhecidas da tecnologia aeronáutica atual. A FAB mantém investigações ativas sobre estes eventos, classificando-os como fenômenos aéreos não identificados de alta estranheza. Tipos de marcas físicas. Documentadas, as evidências físicas representam alguns dos aspectos mais intrigantes e cientificamente relevantes dos avistamentos de OVNIs. Diferentemente de simples relatos visuais, estas marcas constituem provas tangíveis que podem ser estudadas através de métodos científicos convencionais. No Brasil, diversas categorias de marcas físicas foram documentadas e analisadas ao longo das décadas. Marcas no solo entre as evidências mais frequentes estão as alterações no terreno onde supostamente ocorreram pousos de objetos não identificados. Estas incluem depressões circulares ou em formato de anel, com diâmetros variando entre 3 e 12 metros. Em muitos casos, o solo nestas áreas apresenta compactação anormal, como se tivesse sido submetido a pressão extraordinária. Um fenômeno recorrente é a presença de marcas geometricamente precisas, geralmente em formato circular ou triangular, onde o solo apresenta alterações na coloração e textura. Análises laboratoriais realizadas em amostras coletadas destes locais ocasionalmente revelaram alterações na composição mineral e orgânica do solo, incluindo níveis elevados de magnetização e, em casos raros, traços de elementos incomuns para a geologia local. Alterações na vegetação aflora, nas áreas de suposto contato, frequentemente exibe alterações significativas. Plantas e gramíneas aparecem achatadas em padrões geométricos, principalmente em formações circulares, concêntricas. Ao contrário dos círculos nas plantações, crop circles, produzidos por intervenção humana, estas formações geralmente ocorrem em áreas remotas, sem evidências de acesso humano recente. Além do achatamento, observa-se com frequência sinais de dessecação acelerada ou queima superficial da vegetação, sem presença de cinzas ou outros indicadores de combustão convencional. Estudos botânicos em algumas destas amostras identificaram alterações celulares nas plantas afetadas, incluindo modificações nas paredes celulares e desidratação seletiva, que não correspondem aos padrões conhecidos de danos por calor, frio ou produtos químicos. Efeitos eletromagnéticos. Característica frequentemente associada aos locais de avistamento é a presença de anomalias eletromagnéticas. Instrumentos eletrônicos como bússolas, GPS e telefones celulares frequentemente apresentam mau funcionamento temporário nas proximidades de áreas de contato recente. Em alguns casos, estas interferências persistem por períodos que variam de horas a dias após o avistamento. Medições realizadas com magnetômetros em vários destes locais documentaram flutuações significativas no campo magnético local, com leituras que chegam a variar em até 15% dos valores normais para a região. Estas anomalias geralmente apresentam padrão radial, diminuindo gradualmente conforme a distância do centro da área de contato aumenta. Evidências radiológicas. Em casos mais raros, equipamentos de detecção radiológica identificaram níveis elevados de radiação ionizante em locais de supostos pousos. Embora estes níveis geralmente permaneçam abaixo dos limiares de perigo para a exposição humana breve, eles apresentam variações significativas em relação aos níveis de radiação de fundo típicos para as respectivas regiões. Análises espectrográficas destas emissões revelaram assinaturas incomuns, não correspondentes aos padrões típicos de fontes radioativas naturais ou artificiais conhecidas.
Uma característica notável é o rápido decaimento destas emissões, que geralmente retornam aos níveis normais dentro de 48 a 72 horas após o evento, dificultando estudos de longo prazo. A documentação sistemática destas marcas físicas constitui um dos aspectos mais promissores para a investigação científica do fenômeno, oferecendo oportunidades para análises multidisciplinares que podem eventualmente levar a novas compreensões sobre a natureza destes eventos intrigantes. Operação Prato e o caso Colares, 1977. A Operação Prato representa um dos capítulos mais extraordinários na história dos estudos ufológicos oficiais no Brasil. Realizada entre setembro e dezembro de 1977, esta investigação militar secreta foi conduzida pela Força Aérea Brasileira em resposta a uma onda de avistamentos e incidentes incomuns que aterrorizaram a população da Ilha de Colares e outras localidades no norte do Pará, próximas a Belém. Os eventos que motivaram esta operação foram notáveis pela sua intensidade e pelo impacto físico sobre a população local. Centenas de moradores relataram encontros com objetos voadores luminosos que emitiam feixes de luz direcionados às pessoas. Estes raios, descritos como chupa-chupa pelos habitantes locais, supostamente deixavam marcas circulares na pele, semelhantes a queimaduras ou perfurações, e frequentemente causavam sintomas como tontura, fraqueza e anemia. O que vimos em Colares vai além de qualquer explicação convencional. Foram 4 meses de observações sistemáticas, com documentação fotográfica e testemunhos consistentes. O fenômeno era real, tangível e deixou marcas físicas em dezenas de pessoas. Capitão Uirangê Holanda, comandante da Operação Prato, em depoimento de 1997, início da investigação AFAB, mobiliza a equipe da ICOMAR, primeiro Comando Aéreo Regional, após receber múltiplos relatos de autoridades locais e da imprensa sobre fenômenos aéreos inexplicados afetando a população. Documentação intensiva à equipe militar realiza mais de 300 horas de observações, capturando aproximadamente 500 fotografias e várias filmagens dos objetos luminosos, além de coletar centenas de depoimentos. Evidências. Físicas médicos militares examinam dezenas de vítimas, documentando marcas circulares na pele, pequenas, perfurações e sintomas como anemia, fadiga e dores de cabeça persistentes após os encontros. Conclusão e sigilo: a operação é encerrada em dezembro de 1977, com um relatório detalhado enviado ao Comando Militar. Os documentos são classificados como sigilosos por décadas antes de sua liberação parcial. O que torna a Operação Prato particularmente significativa no contexto brasileiro e internacional é a natureza oficial da investigação e a qualidade da documentação produzida. A equipe militar, liderada pelo então capitão Uirangê Holanda, produziu centenas de fotografias, relatórios detalhados e registros dos depoimentos das testemunhas e vítimas. Marcas e efeitos em testemunhas. Humanas, além das evidências ambientais e instrumentais, um aspecto particularmente inquietante dos avistamentos com marcas reais são os efeitos físicos e psicológicos relatados por testemunhas que tiveram contato próximo com os fenômenos. Estes efeitos, documentados por médicos e investigadores em diversos casos brasileiros, constituem uma categoria de evidência que merece atenção científica específica. Efeitos físicos, documentados as marcas. Físicas em testemunhas geralmente se manifestam como alterações cutâneas com características peculiares. Os padrões mais frequentemente documentados incluem queimaduras circulares com diâmetro entre 1 e 5 centímetros, caracterizadas por bordas precisamente definidas. Pequenas perfurações duplas na pele, semelhantes a marcas de agulha, mas com espaçamento uniforme, eritemas, vermelhidão, geométricos, frequentemente em formatos triangulares ou hexagonais, descoloração temporária da pele em áreas expostas durante o contato. Em casos raros, remoção inexplicada de pequenas amostras de tecido,
com cicatrização anormalmente rápida, exames médicos realizados em testemunhas do caso Colares e outros incidentes similares frequentemente detectaram alterações hematológicas temporárias, incluindo anemia inexplicada e alterações na morfologia dos glóbulos vermelhos. Também foram documentados casos de desidratação severa, sem causa aparente, e alterações temporárias nos níveis hormonais, particularmente cortisol e melatonina. As marcas observadas nos pacientes de Colares não correspondem a nenhum padrão conhecido de lesão dermatológica causada por agentes físicos ou químicos convencionais. A precisão dos contornos e a uniformidade entre diferentes vítimas sugerem um mecanismo causador comum e altamente específico. Dr. Belaide Cecim, médica que atendeu vítimas em Colares, 1977. Evidências registradas por pilotos e radares entre as diversas categorias de evidências relacionadas a OVNIs, os registros provenientes de pilotos profissionais e sistemas de radar destacam-se pela sua credibilidade técnica. Estes casos, que combinam observação humana treinada com detecção instrumental, representam alguns dos dados mais convincentes disponíveis para análise científica. Testemunhos de os pilotos, tanto civis quanto militares, constituem testemunhas particularmente valiosas devido ao seu treinamento específico para observação aérea e familiaridade com fenômenos atmosféricos comuns e tráfego convencional. No Brasil, dezenas de casos bem documentados envolvem relatos detalhados de comandantes e tripulações de aeronaves comerciais e militares. Um caso exemplar ocorreu em maio de 2018, quando o comandante de um Airbus A320 da Latam, em rota entre Brasília e São Paulo, reportou à torre de controle a presença de um objeto cilíndrico de aproximadamente 15 metros, com extremidades afiladas e sem asas aparentes, que se aproximou da aeronave a uma distância estimada de 300 metros. O objeto foi observado simultaneamente pelo copiloto e por 2 comissários que estavam na cabine naquele momento. Em 22 anos de carreira, já vi muitos fenômenos atmosféricos, balões meteorológicos e outros objetos identificáveis. O que observamos naquele dia não se enquadra em nenhuma categoria conhecida. A precisão do movimento, a ausência de superfícies aerodinâmicas visíveis e a velocidade com que desapareceu desafiam qualquer explicação convencional. Depoimento do comandante, identidade preservada, a AFAB, 2018 detecções por radar. As confirmações por radar representam um componente crucial para a validação técnica de avistamentos visuais. Sistemas de radar civil e militar brasileiros registraram, ao longo das décadas, numerosos ecos que correspondem às características descritas em relatos visuais simultâneos. Os registros de radar mais significativos apresentam algumas características recorrentes que desafiam explicações convencionais, velocidades extremamente variáveis, de estacionária a várias vezes a velocidade do som, sem fase de aceleração detectável, capacidade de realizar mudanças de direção instantâneas em ângulos de 90 graus ou mais agudos, sem diminuição de velocidade e alterações rápidas de altitude, com taxas de subida ou descida que excederiam os limites fisiológicos humanos, capacidade de fusão ou divisão de alvos em múltiplos ecos, aparecimento e desaparecimento súbitos da tela de radar, sem trajetória de entrada ou saída do alcance do equipamento, avistamentos por pilotos. Casos documentados envolvendo pilotos profissionais no Brasil entre 2010 e 2024, confirmações por radar, incidentes com detecção simultânea por radar e observação. Visual mudanças de rota, casos que resultaram em alterações de rota autorizadas por controle de tráfego, documentação visual e sonora. A riqueza do acervo brasileiro sobre avistamentos não se limita a relatos verbais e documentação escrita. Ao longo das décadas, um impressionante conjunto de evidências audiovisuais tem sido acumulado, proporcionando dimensões adicionais para a análise científica destes fenômenos intrigantes. Registro fotográfico ou acervo fotográfico relacionado a avistamentos no Brasil é particularmente extenso e diversificado.
As primeiras fotografias documentadas remontam à década de 1950, incluindo imagens em preto e branco capturadas com câmeras de filme de médio formato. Com o avanço da tecnologia fotográfica, a qualidade e quantidade destes registros aumentou consideravelmente. O material fotográfico arquivado pelo governo brasileiro inclui fotografias amadoras de cidadãos que testemunharam eventos e imagens profissionais capturadas por fotojornalistas durante ondas de avistamentos, fotografias técnicas, obtidas durante investigações oficiais, como a Operação Prato Sequências Fotográficas, tiradas em intervalos regulares, permitindo a análise de trajetórias, fotografias contemporâneas em alta resolução, incluindo imagens digitais com metadados intactos. Muitas destas imagens foram submetidas a análises forenses para verificação de autenticidade, incluindo exames do negativo original, no caso de fotografias analógicas, e análise de metadados e pixels para imagens digitais. Embora uma porcentagem significativa tenha sido classificada como inconclusiva ou explicada por fenômenos convencionais, um núcleo substancial de imagens permanece sem explicação satisfatória após escrutínio técnico. Documentação em vídeos. Registros em vídeo representam uma evolução natural da documentação fotográfica, oferecendo informações adicionais sobre o movimento e comportamento dos objetos. O acervo brasileiro inclui filmagens em diversos formatos, desde Super 8 e VHS até gravações digitais contemporâneas em 4K. Análises técnicas destes vídeos frequentemente focam em aspectos como consistência de movimento em relação às condições atmosféricas, visíveis interação com o ambiente, sombras, reflexos, efeitos atmosféricos, características de aceleração e desaceleração não condizentes com aeronaves conhecidas, comportamento em relação a outros objetos no campo visual. OVNIs no litoral de São Paulo, fatos e mistérios, o litoral paulista. Com sua extensa faixa costeira e densa ocupação urbana, figura como uma das regiões brasileiras com maior concentração de relatos de avistamentos de fenômenos aéreos não identificados. Esta área, que engloba cidades como Santos, Guarujá, São Sebastião e Ubatuba, possui características geográficas e demográficas que a tornam particularmente propícia, tanto para a ocorrência quanto para a documentação destes eventos. Perfil histórico dos avistamentos. Os registros de fenômenos inexplicados no litoral paulista remontam à década de 1950, com um aumento significativo de relatos a partir dos anos 1970. Entre os casos mais notáveis está o chamado Incidente de Ubatuba, 1957, quando fragmentos metálicos supostamente provenientes de um objeto que explodiu sobre o mar foram coletados e posteriormente analisados por laboratórios universitários. As análises iniciais indicaram uma composição de magnésio de alta pureza, com características metalúrgicas incomuns para a tecnologia da época. Outro caso emblemático ocorreu em 1984, quando dezenas de banhistas na praia de Bertioga relataram a observação de um objeto discoidal que permaneceu estacionário sobre o oceano por aproximadamente 15 minutos antes de submergir. O evento foi fotografado por 3 testemunhas independentes, gerando imagens que, apesar da qualidade limitada, mostram consistência nas características descritas verbalmente. Características recorrentes: os avistamentos no litoral paulista apresentam algumas características distintivas que se repetem em múltiplos relatos ao longo das décadas. Frequente associação com corpos d'água, com objetos emergindo ou submergindo no oceano. Incidência maior nos meses de verão, coincidindo com o aumento da população flutuante nas praias. Predominância de objetos luminosos observados ao entardecer ou durante a noite. Tendência a permanecer estacionários por períodos prolongados antes de movimentos súbitos numerosos. Casos envolvendo múltiplas testemunhas simultâneas, frequentemente centenas em áreas de praia. Relatos de contatos e entidades. Uma característica notável dos casos do litoral paulista é a relativamente alta incidência de relatos envolvendo observação de supostas entidades associadas aos objetos.
Estes relatos, embora mais controversos e difíceis de verificar, apresentam algumas consistências intrigantes. Descrições de seres humanoides de baixa estatura, 1,0 a 1,3 metros. Menções recorrentes a cabeças desproporcionalmente grandes. Em relação ao corpo, descrições de pele acinzentada ou azulada com textura lisa, semelhante a neoprene, relatos de comunicação não verbal ou telepática, associação frequente com sensações de paralisia temporária nas testemunhas. Gostando desse conteúdo? No Oráculo Universal temos muito mais esperando por você. Confira no link abaixo. Tipos de objetos mais comuns nos avistamentos. Análise dos relatos de avistamentos no Brasil revela padrões morfológicos recorrentes que transcendem barreiras culturais, geográficas e temporais. Estas consistências sugerem uma objetividade que vai além da mera influência cultural ou contaminação por expectativas prévias. Discos luminosos, categoria mais frequente, 38% dos casos. Formato circular ou elíptico, com bordas definidas e muitas vezes uma cúpula central. Superfícies metálicas refletivas durante o dia ou emissão de luz própria, branca, azulada ou amarelada à noite. Diâmetro estimado entre 5 e 25 metros. Esferas. De luz representam 27% dos relatos. Objetos esféricos aparentemente constituídos por energia luminosa, sem estrutura sólida visível. Apresentam características plasmáticas com cores vibrantes, vermelho, laranja, verde, e capacidade de alterar brilho e tamanho. Frequentemente demonstram comportamento que sugere inteligência, reagindo à presença humana. Triângulos correspondem a 15% dos avistamentos, ganhando destaque a partir da década de 1980. Formato triangular com luzes intensas nos vértices e uma luz central menos brilhante. Dimensões entre 30 e 120 metros. Movimento silencioso mesmo a baixas altitudes. Característicos por pairarem imóveis e depois acelerarem instantaneamente. Cilindros presentes em 10% dos relatos. Objetos alongados, geralmente em posição vertical, com proporção comprimento. Largura de 3,1 a 6,1. Extremidades arredondadas ou cônicas, frequentemente com janelas ou aberturas regularmente espaçadas. Em alguns casos, testemunhas relatam objetos menores emergindo destas estruturas. Formatos ovais representam 8% dos casos. Objetos ovoides ou charutos voadores com perfil aerodinâmico alongado, frequentemente apresentando rotação sobre seu eixo durante o voo. Superfície metálica lisa sem emendas aparentes, ocasionalmente emitindo luminescência difusa, especialmente durante acelerações. Formas irregulares constituem 2% dos avistamentos. Incluem formatos cruciformes, estruturas semelhantes a medusas aéreas com apêndices e objetos com geometria variável que parecem mudar de forma. Embora raros, estes casos frequentemente apresentam descrições detalhadas e despertam interesse especial entre pesquisadores. Material disponível para pesquisa pública, uma das iniciativas mais significativas para o estudo sério do fenômeno. Dos OVNIs no Brasil foi a progressiva desclassificação e disponibilização pública de documentos oficiais. Este processo, intensificado nas últimas 2 décadas, democratizou o acesso a informações que anteriormente permaneciam restritas a círculos militares e governamentais, possibilitando análises independentes por pesquisadores, acadêmicos e cidadãos interessados. O acervo do Arquivo Nacional, o principal repositório de documentação oficial sobre o tema, é o Arquivo Nacional, que mantém uma coleção digitalizada com quase 900 casos catalogados. Este acervo inclui documentos provenientes de diversas fontes governamentais, com destaque para relatórios da Força Aérea Brasileira, registros da Polícia Federal e comunicações internas de órgãos de segurança nacional que investigaram ocorrências consideradas potencialmente relevantes para a segurança do espaço aéreo brasileiro. Tipos de materiais disponíveis.
Acervo disponibilizado para consulta pública é notavelmente diversificado, incluindo relatórios oficiais de investigações conduzidas por autoridades militares e civis, correspondências internas entre órgãos governamentais, discutindo casos específicos, depoimentos escritos de testemunhas, coletados, seguindo protocolos oficiais, fotografias originais e suas análises técnicas, gravações em áudio de entrevistas com testemunhas e comunicações de controle de tráfego, aéreo dados de radar impressos e suas interpretações por especialistas e estudos, de amostras de solo, vegetação e outros materiais coletados em locais de supostos pousos. Particularmente valiosos são os documentos da Operação Prato, parcialmente liberados após décadas de classificação. Este conjunto inclui centenas de fotografias tiradas por militares durante a investigação na região de Colares, além de relatórios detalhados contendo medições precisas, coordenadas geográficas e descrições técnicas dos fenômenos observados, por casos, catalogados, total de ocorrências documentadas e disponíveis no Arquivo Nacional Páginas, digitalizadas, volume de documentação textual acessível, online imagens e fotografias, acervo visual disponível para análise pública. Abertura destes arquivos representa um avanço significativo para a pesquisa séria do fenômeno no Brasil. Documentos que permaneceram inacessíveis por décadas agora permitem análises comparativas e estudos longitudinais que eram impossíveis anteriormente. Dr. Fernando Ramalho, historiador especializado em documentação ufológica, impacto sociocultural dos avistamentos. Fenômeno dos avistamentos de objetos não identificados transcende o âmbito puramente científico ou investigativo, exercendo profunda influência sobre o imaginário coletivo e as manifestações culturais brasileiras. Esta dimensão sociocultural do fenômeno revela muito sobre como sociedades processam e integram experiências que desafiam paradigmas estabelecidos de compreensão da realidade. Interesse midiático e cobertura jornalística à mídia brasileira tem demonstrado fascínio perene pelo tema, com padrões de cobertura que evoluíram significativamente ao longo das décadas. Nos anos 1950 a 60, reportagens tendiam a oscilar entre o sensacionalismo aberto e o ceticismo ridicularizador. A partir dos anos 1980, observa-se uma gradual sofisticação na abordagem jornalística, com matérias mais nuançadas que buscam equilibrar o fascínio popular com abordagens investigativas mais rigorosas. Veículos de comunicação de grande circulação, como O Globo, Folha de São Paulo e Veja, ocasionalmente dedicam reportagens especiais ao tema, particularmente após ondas de avistamentos significativos. A cobertura televisiva também evoluiu, com programas como Fantástico e Domingo Espetacular, produzindo segmentos investigativos que empregam recursos visuais sofisticados e consultas a especialistas de diversas áreas. Um marco significativo foi a cobertura extensiva da Noite Oficial dos OVNIs em 1986, quando dezenas de objetos não identificados foram detectados simultaneamente por radares militares e civis e observados por pilotos comerciais e militares, gerando manchetes em praticamente todos os jornais brasileiros e cobertura internacional. Cultura popular e expressões artísticas, os avistamentos e narrativas relacionadas a OVNIs penetraram profundamente na cultura popular brasileira, inspirando diversas formas de expressão artística, literatura. Autores como André Carneiro, Rubens Teixeira Scavone e Fausto Cunha incorporaram elementos ufológicos em obras de ficção científica de reconhecida qualidade literária, cinema e televisão. Produções como O Homem do Espaço, 1976, e a série Força Estelar, 1987, exploraram temas ufológicos com elementos distintivamente brasileiros, artes visuais, exposições como Visões do Inexplicável, Museu de Arte Moderna de São Paulo, 1998, reuniram obras inspiradas por relatos de avistamentos música. Compositores como Raul Seixas e Rita Lee incluíram referências a OVNIs e visitas extraterrestres em suas canções. Casos internacionais, famosos com marcas físicas.
fenômeno dos avistamentos com evidências físicas transcende fronteiras. Casos internacionais notórios apresentam características similares aos brasileiros, sugerindo padrões globais que ultrapassam diferenças culturais e geográficas. A comparação destes casos oferece perspectivas valiosas sobre a natureza do fenômeno incidente de Roswell. EOA, 1947. O caso mais emblemático da ufologia mundial envolveu a suposta queda de um objeto não identificado em Roswell, Novo México. Inicialmente reportado como disco voador pelo exército americano e depois reinterpretado como balão meteorológico. Testemunhas relataram ter manuseado destroços com propriedades extraordinárias, metal ultraleve que retornava à forma original após ser dobrado. Documentos desclassificados posteriormente conectaram o incidente ao Projeto Mogul, um programa secreto de monitoramento de testes nucleares soviéticos, embora controvérsias persistam sobre esta explicação. Caso Rendlesham Forest, Reino Unido, 1980, conhecido como Roswell britânico, ocorreu próximo à base RAF Woodbridge. Durante 3 noites, militares relataram encontros com objetos não identificados que pousaram na floresta adjacente. Evidências incluíram marcas triangulares no solo, danos às árvores e, mais significativamente, leituras de radiação anômalas detectadas por contadores Geiger militares nos locais de pouso. Os níveis de radiação eram 10 vezes superiores ao normal, concentrados em padrões geométricos precisos. Documentos militares posteriormente desclassificados confirmaram estas observações. Caso Trans-en-Provence, França, 1981, destacou-se pela investigação científica rigorosa do GEPAN, órgão oficial do governo francês. Um objeto metálico em forma de disco foi visto pousando em uma propriedade rural, deixando marcas circulares. Cientistas coletaram amostras em menos de 24 horas após o evento. Análises laboratoriais documentaram alterações bioquímicas nas plantas equivalentes a 100 dias de exposição à radiação intensa, compactação anômala do solo e traços de materiais metálicos raros. A conclusão oficial afirmou que nenhuma hipótese convencional explicou satisfatoriamente todos os fatos observados. Relatos de interferência em equipamentos eletrônicos, uma das categorias mais consistentes e cientificamente intrigantes de evidências físicas associadas a avistamentos, são as interferências em equipamentos eletrônicos e elétricos. Estes efeitos, frequentemente documentados por múltiplas testemunhas e, em alguns casos, registrados por instrumentos de medição, sugerem a presença de campos energéticos ou emissões eletromagnéticas incomuns associadas aos fenômenos observados. Padrões de interferência. Observados os relatos de interferência apresentam consistências notáveis ao longo de décadas e em diferentes locais, sugerindo mecanismos causais comuns. Entre os padrões mais frequentemente documentados estão falhas temporárias em sistemas elétricos de veículos, incluindo desligamento completo de motores e sistemas de ignição, interferência em sistemas de comunicação, incluindo rádios, telefones e, mais recentemente, telefones celulares apagões localizados afetando áreas circunscritas, frequentemente coincidindo com a trajetória de objetos observados, mau funcionamento temporário de instrumentos de navegação, incluindo bússolas, altímetros e, em casos recentes, receptores GPS, alterações no funcionamento de relógios e cronômetros, tanto mecânicos quanto eletrônicos. Casos documentados no Brasil. Entre os incidentes brasileiros com interferência eletrônica bem documentada, destacam-se Bauru, SP, 1996, apagão que afetou mais de 20 residências em padrão circular, coincidindo com objeto luminoso estacionário observado por dezenas de testemunhas, rodovia Presidente Dutra, 2012. 7 veículos simultaneamente afetados, com parada completa de motores e falha em sistemas elétricos durante a aproximação de objeto luminoso Manaus, AM, 2017. Interferência em transmissão de TV ao vivo, com distorções de imagem e áudio,
Coincidindo com o objeto captado brevemente pelas câmeras protocolos de investigação oficiais, no Brasil ao Brasil, se destaca no cenário internacional por ter desenvolvido protocolos oficiais relativamente sofisticados para o registro e investigação de relatos de fenômenos aéreos não identificados. Esta abordagem sistemática, conduzida principalmente pela Força Aérea Brasileira, FAB, e outras instituições governamentais, representa um modelo de tratamento oficial do tema que equilibra a abertura científica com rigor metodológico. Evolução dos protocolos oficiais A abordagem oficial brasileira para a investigação de avistamentos passou por diversas fases de desenvolvimento institucional. 1954 1969. Período inicial de registros não sistemáticos, com investigações ad hoc conduzidas por oficiais da FAB conforme a relevância percebida dos casos. Durante este período, o Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, CION, foi brevemente estabelecido, representando uma das primeiras tentativas de sistematização oficial em nível mundial. Mas em toda a intermendo fase de investigações militares mais estruturadas, mas amplamente classificadas. Neste período ocorreu a Operação Prato, 1977, com protocolos específicos de documentação fotográfica e coleta de depoimentos. A Noite Oficial dos OVNIs, 1986, levou à criação de procedimentos padronizados para registro de detecções por radar. 1990, 2009, início da desclassificação gradual de arquivos e formalização de canais de comunicação entre civis e autoridades militares para relato de avistamentos. Desenvolvimento de formulários padronizados para registro de ocorrências e estabelecimento de procedimentos de encaminhamento interno entre órgãos governamentais, DISTELs. Presente estabelecimento de protocolos digitais de registro, maior transparência institucional e colaboração formal com pesquisadores civis. Criação de canais oficiais para recebimento de relatos e imagens, bem como o desenvolvimento de abordagens multidisciplinares envolvendo diferentes órgãos governamentais. Marcas no solo. Evidências coletadas entre as diversas categorias de evidências físicas relacionadas a avistamentos, as marcas deixadas no solo destacam-se por sua natureza tangível e relativa durabilidade, permitindo análises científicas mesmo após o evento. O Brasil possui um histórico significativo de documentação e análise destas marcas, com casos que proporcionaram oportunidades valiosas para investigação forense detalhada. Tipologia das marcas no solo. As marcas encontradas em supostos locais de pouso ou aproximação de objetos não identificados apresentam algumas categorias recorrentes, com características distintivas. Aros circulares, frequentemente descritos como ninhos, são marcas circulares com diâmetros variando entre 3 e 15 metros, caracterizadas por grama ou vegetação achatada e, em muitos casos, queimada ou desidratada. A precisão geométrica destes círculos é notável, com desvios de circularidade frequentemente inferiores a 2% mesmo em terrenos irregulares. Em casos como o documentado em Quixadá, CE, em 2002, análises topográficas detalhadas revelaram que o achatamento da vegetação mantinha um plano perfeitamente horizontal, ignorando a inclinação natural do terreno, um efeito difícil de reproduzir artificialmente. Marcas de apoio caracterizadas por impressões no solo que sugerem pontos de contato ou apoio, geralmente em arranjos triangulares ou quadrangulares. Estas marcas tipicamente apresentam compactação significativa do solo, com pressão estimada excedendo 30 kg/σ2 em alguns casos analisados. Um aspecto intrigante destas marcas é sua frequente assimetria calculável. Em vez de estarem igualmente espaçadas, muitas vezes seguem proporções matemáticas específicas, como a sequência de Fibonacci, observada em casos em Varginha, MG, e Três Marias, MG. Alterações radiais padrões de mudança no solo e vegetação que se irradiam a partir de um ponto central, com intensidade diminuindo gradualmente com a distância. Estas alterações frequentemente afetam seletivamente determinadas espécies vegetais, enquanto poupam outras no mesmo local.
um padrão difícil de explicar por causas naturais, conhecidas como incêndios ou doenças vegetais. No caso documentado em Capinópolis, MG, em 2019, 5 espécies diferentes de gramíneas no mesmo local apresentaram níveis drasticamente diferentes de dano, correlacionados com seus diferentes conteúdos de clorofila. O papel do Arquivo Nacional. Na preservação dos casos, o Arquivo Nacional do Brasil desempenha função crucial na documentação e preservação da história ufológica brasileira, representando um dos esforços mais significativos de uma instituição governamental para a conservação sistemática de registros relacionados a fenômenos aéreos não identificados. Este trabalho institucional transcende o mero arquivamento, constituindo-se em importante contribuição para a pesquisa científica e histórica sobre o tema. O papel do Arquivo Nacional vai além da simples conservação documental. Ao disponibilizar publicamente estes materiais, contribuímos para a democratização do conhecimento e para a desmistificação de um tema historicamente envolto em secretismo e desinformação. Doutora Marina Correia, coordenadora de Documentação Especial do Arquivo Nacional, 2020. Evolução do acervo. Ufológico, a formação do atual acervo ufológico do Arquivo Nacional resultou de um processo gradual que incluiu diversas fases importantes. Período inicial: 1960-1990. Acumulação fragmentada de documentos em diversos órgãos governamentais, principalmente militares, com acesso extremamente restrito e organização limitada. Fase de transição: 1991-2005. Início da centralização de Mossadestands. Documentos no Arquivo Nacional, principalmente através de transferências de arquivos considerados não sensíveis para a segurança nacional. Abertura progressiva, 2006-2015. Desclassificação sistemática de documentos anteriormente sigilosos, em consonância com a Lei de Acesso à Informação e Integração de Acervos Dispersos, Era Digital, 2016, presente. Digitalização intensiva dos materiais físicos, desenvolvimento de plataformas online de acesso e implementação de sistemas avançados de catalogação e pesquisa. Quer aprender mais? No Oráculo Universal, o conhecimento está sempre ao seu alcance. Visite o link na descrição e descubra como transformar suas dúvidas em soluções. Contribuições da ufologia brasileira. Ufologia brasileira desenvolveu-se como um campo de estudo multidisciplinar que, apesar de suas origens majoritariamente amadoras, conseguiu estabelecer metodologias próprias e contribuições significativas para a compreensão do fenômeno dos objetos voadores não identificados. A combinação de entusiasmo persistente, rigor crescente e contexto cultural único resultou em uma tradição ufológica com características distintivas no cenário internacional. Pioneiros e pesquisadores notáveis. A história da ufologia brasileira foi moldada por personalidades dedicadas que estabeleceram os fundamentos para investigações sistemáticas. Flávio Pereira, 1919-1991, considerado o pai da ufologia brasileira. Pereira iniciou suas investigações na década de 1950, estabelecendo os primeiros protocolos metodológicos para a coleta de depoimentos e documentação de casos. Sua abordagem caracterizava-se pelo equilíbrio entre abertura a hipóteses não convencionais e ceticismo quanto a relatos sem corroboração. Sua obra Visitas Extraordinárias, 1964, representou o primeiro esforço abrangente de catalogação de casos brasileiros, incluindo análises comparativas com ocorrências internacionais. Pereira também foi pioneiro na colaboração com militares, estabelecendo canais de comunicação com oficiais da FAB interessados no tema. Claudete Martins, 1942-2016, bióloga de formação, Martins revolucionou a abordagem brasileira às evidências físicas associadas a avistamentos. Desenvolveu protocolos específicos para a coleta e análise de amostras de solo e vegetação afetadas por supostos pousos, adaptando metodologias científicas convencionais para as circunstâncias particulares destes casos. Seu laboratório em
Porto Alegre tornou-se referência para análises bioquímicas de amostras coletadas em todo o país. Suas publicações técnicas sobre alterações celulares em plantas expostas a eventos ufológicos foram traduzidas para diversos idiomas e influenciaram protocolos investigativos internacionais. Roberto Afonso, 1963-presente, representante da Bunchamal. Geração contemporânea de pesquisadores, Afonso integrou tecnologias digitais avançadas às metodologias ufológicas tradicionais. Pioneiro na aplicação de análise de imagem computadorizada a fotografias e vídeos de OVNIs, desenvolveu algoritmos específicos para a detecção de manipulações e falsificações. Seu projeto Céu Digital estabeleceu uma rede de câmeras automatizadas em locais com histórico de avistamentos frequentes, gerando um banco de dados visual continuamente monitorado por software de detecção de anomalias. Afonso também lidera esforços para a integração de dados ufológicos brasileiros a bancos de dados internacionais padronizados. Evidência multitestemunhal, os casos de avistamentos envolvendo múltiplas testemunhas independentes constituem uma categoria particularmente significativa na ufologia brasileira e internacional. Estas ocorrências, frequentemente denominadas avistamentos em massa, oferecem vantagens metodológicas únicas para a investigação científica do fenômeno, minimizando explicações baseadas em fatores psicológicos individuais ou falhas perceptivas isoladas. Valor científico da evidência, multitestemunhal, do ponto de vista metodológico, os relatos corroborados por múltiplas testemunhas apresentam características que fortalecem significativamente seu valor como evidência. Corroboração cruzada, quando dezenas ou centenas de observadores independentes relatam características semelhantes de um fenômeno, a probabilidade de fabricação coordenada torna-se estatisticamente insignificante. Particularmente valiosos são casos onde as testemunhas não tiveram oportunidade de comunicação prévia ou durante o evento, eliminando a possibilidade de contaminação mútua dos relatos. Esta independência testemunhal permite análises estatísticas de consistência que identificam elementos centrais do fenômeno, separando-os de interpretações subjetivas e individuais. Diversidade de observadores. Casos mais robustos incluem testemunhas com diferentes perfis profissionais, educacionais e culturais, reduzindo a probabilidade de vieses compartilhados específicos de grupo. Quando pilotos, policiais, professores, agricultores e crianças descrevem características similares de um objeto observado simultaneamente, emerge um núcleo descritivo que transcende expectativas culturais ou treinamento profissional específico. Esta diversidade também permite análises interessantes sobre como diferentes formações profissionais influenciam a percepção e descrição de elementos periféricos do fenômeno. Triangulação geoespacial observadores, posicionados em diferentes localizações geográficas durante um mesmo evento, permitem triangulação aproximada da posição, altitude e trajetória dos objetos. Esta multiplicidade de ângulos de observação proporciona dados tridimensionais que, quando analisados geometricamente, podem revelar informações sobre tamanho real, velocidade e manobras dos objetos avistados. Em casos como o da Noite Oficial dos OVNIs, em 1986, relatos de observadores em diferentes cidades permitiram reconstruções detalhadas da trajetória dos objetos, posteriormente corroboradas por dados de radar. Avistamentos em áreas urbanas versus rurais. A distribuição geográfica dos avistamentos de objetos não identificados revela padrões interessantes relacionados às características das áreas onde ocorrem. As diferenças significativas entre ocorrências em ambientes urbanos e rurais oferecem perspectivas valiosas sobre a natureza do fenômeno e os fatores que podem influenciar tanto sua manifestação quanto sua documentação. Distribuição estatística análises.
quantitativas dos registros brasileiros revelam uma distribuição desigual entre áreas urbanas e rurais, considerando suas respectivas densidades populacionais. Esta distribuição é particularmente significativa, considerando que aproximadamente 85% da população brasileira vive em áreas urbanas. A desproporção estatística sugere uma genuína preferência do fenômeno por regiões menos povoadas, mesmo quando controlados fatores como taxa de relatório e acesso a canais oficiais de registro. Características distintivas aos avistamentos. Em cada tipo de ambiente, apresentam perfis característicos que se mantêm consistentes ao longo do tempo. Áreas rurais. Maior incidência de observações prolongadas, superiores a 5 minutos, relatos de aproximação a baixa altitude e maior frequência de evidências físicas como marcas no solo áreas urbanas. Observações tipicamente mais breves, objetos mantendo altitudes mais elevadas, maior número de testemunhas simultâneas e maior abundância de registros fotográficos e em videozonas costeiras. Alta incidência de relatos de objetos emergindo de ou submergindo em corpos d'água e padrões de atividade noturna mais intensos áreas industriais. Correlação com instalações energéticas, frequentes relatos de interferência eletrônica e eletromagnética e maior proporção de observações por profissionais técnicos marcas em animais e ambiente além das evidências físicas em solo e vegetação, relatos frequentes documentam efeitos inexplicados em animais e alterações mais amplas no ambiente natural associadas a avistamentos. Estas ocorrências, embora mais difíceis de investigar sistematicamente devido à sua natureza transitória e complexa, constituem uma categoria de evidência importante que complementa outras formas de documentação física. Incidentes com animais domésticos e de criação. Um padrão recorrente em áreas rurais envolve comportamentos anômalos. E, em casos mais extremos, danos físicos a animais domésticos e de criação durante ou após avistamentos próximos. Comportamentos anômalos diversos. Relatos consistentes documentam alterações comportamentais significativas em animais durante avistamentos. Agitação extrema em rebanhos inteiros, incluindo tentativas coordenadas de fuga de cercados que normalmente contêm os animais adequadamente cães de guarda tipicamente agressivos, exibindo comportamento de submissão ou medo extremo. Frequentemente buscando abrigo em locais fechados, aves domésticas, demonstrando comportamento desorientado, incluindo voos noturnos em espécies normalmente inativas, após o anoitecer cavalos, recusando-se a entrar em determinadas áreas por períodos prolongados após avistamentos, mesmo quando conduzidos por tratadores familiares. Um caso particularmente bem documentado ocorreu em Chapecó, SC, em 2008, quando um objeto luminoso pairou sobre uma propriedade rural por aproximadamente 18 minutos. Durante este período, 23 cães de diferentes propriedades, num raio de 3 quilômetros, emitiram uivos sincronizados ininterruptos. Comportamento nunca observado antes ou depois pelos moradores locais. Gravações de áudio feitas por um dos residentes confirmam a natureza incomum e a sincronicidade do comportamento. Antes de continuar o audiolivro, se você está gostando desse conteúdo e quer ouvir mais relatos impressionantes como este, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações. Assim você não perde nenhuma nova história de casos reais que deixaram marcas, tanto no corpo quanto na mente de quem viveu tudo isso. Efeitos físicos e fisiológicos. Em casos mais extremos, foram documentados efeitos físicos inexplicados em animais. Morte súbita de pequenos animais sem sinais externos de trauma ou doença. Frequentemente composições corporais sugestivas de contração muscular intensa no momento do óbito, descoloração, localizada de pelagem em padrões geométricos, sem evidências de causas químicas ou térmicas convencionais, alterações temporárias. Na produção de leite em bovinos, incluindo tanto redução drástica, quanto, em alguns casos, aumento significativo de produção. Relatos controversos, mas persistentes de mutilações precisas,
caracterizadas por remoção cirúrgica de tecidos específicos com bordas de corte inexplicavelmente limpas. Em 2013, pesquisadores da Universidade Federal de Santa Maria analisaram tecidos de 3 bovinos encontrados mortos após um avistamento próximo à Cruz Alta, RS. As análises histológicas revelaram alterações celulares consistentes com exposição a calor intenso, mas sem carbonização externa, um padrão classificado como inexplicável por mecanismos convencionais de transmissão térmica. Debates científicos. Hipóteses para os fenômenos. Fine. Estudo rigoroso dos fenômenos aéreos não identificados tem gerado diversas hipóteses explicativas que tentam integrar as evidências disponíveis em modelos científicos coerentes. Estas propostas teóricas variam amplamente em escopo e implicações, refletindo a complexidade e diversidade dos fenômenos observados. Hipóteses naturais e geofísicas. Uma categoria significativa de explicações busca enquadrar os avistamentos no contexto de fenômenos naturais conhecidos ou ainda não completamente compreendidos. Plasma atmosférico, uma das hipóteses mais desenvolvidas, propõe que alguns avistamentos representam manifestações de plasmas naturais gerados por processos geofísicos. Proposta inicialmente pelo físico Philip J. Klass e elaborada significativamente por pesquisadores como Michael Persinger, esta teoria sugere que interações entre campos magnéticos terrestres e condições atmosféricas específicas podem gerar bolhas de plasma ionizado que exibem propriedades luminosas e comportamentos aparentemente inteligentes devido a interações eletromagnéticas. Pesquisadores brasileiros da Universidade de São Paulo realizaram experimentos laboratoriais demonstrando que plasmas confinados em campos magnéticos podem exibir movimentos acelerados, mudanças súbitas de direção e alterações cromáticas semelhantes às descritas em muitos relatos. Fenômenos luminosos, transientes, descobertas relativamente recentes de fenômenos atmosféricos como sprites, jatos azuis e elfos, descargas elétricas de alta altitude associadas a tempestades sugerem que a atmosfera terrestre produz fenômenos luminosos complexos anteriormente desconhecidos pela ciência. Pesquisadores do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, documentaram correlações estatisticamente significativas entre a incidência de certos tipos de avistamentos e atividade elétrica atmosférica específica, particularmente na região do centro-oeste brasileiro. Estes estudos sugerem que uma porcentagem dos avistamentos pode representar manifestações ainda não catalogadas destes fenômenos atmosféricos transientes. Anomalias tectônicas. Trabalhos pioneiros do geólogo John Dare e, no Brasil, do pesquisador Ronaldo Mourão estabeleceram correlações entre atividade sísmica de baixa intensidade e ocorrências de luzes inexplicadas. Esta hipótese propõe que tensões em certas formações rochosas, particularmente aquelas ricas em quartzito e outros minerais piezoelétricos, podem gerar campos elétricos localizados que ionizam o ar adjacente, produzindo fenômenos luminosos. Mapeamentos realizados pela Universidade de Brasília identificaram correspondências geográficas entre áreas de falhas geológicas ativas e concentrações históricas de certos tipos de avistamentos no Planalto Central brasileiro. O papel da mídia e o aumento de relatos A, relação entre cobertura midiática e frequência de relatos de avistamentos, forma um ciclo de retroalimentação que molda a percepção pública desses fenômenos. Esta dinâmica evoluiu significativamente ao longo das décadas, representando fator crucial para a análise científica. Evolução da cobertura jornalística. A abordagem da mídia brasileira sobre objetos não identificados transformou-se consideravelmente, refletindo mudanças no jornalismo e na percepção social. 1950-1970 período, marcado por coberturas sensacionalistas e ridicularizadoras. Manchetes como "Discos voadores invadem o Brasil", O Globo, 1954, exemplificam a abordagem predominante. A linguagem jornalística enquadrava relatos como superstição ou histeria coletiva, mesmo quando vindos de fontes oficiais. A popularização
do tema na cultura pop através de filmes contribuiu para a confusão entre relatos factuais e ficção. 970, 1990, transição para abordagens mais equilibradas após casos como a Operação Prato e a Noite Oficial dos OVNIs. Veículos como a revista Manchete e o Fantástico começaram a produzir reportagens aprofundadas, consultando especialistas. A cobertura do caso Colares, PA, em 1977, evoluiu de folclore local para reportagens investigativas sérias, quando a operação militar foi parcialmente revelada, marcando um ponto de inflexão na abordagem do tema. 1990, 2010, consolidação de abordagem técnica e científica com surgimento de jornalistas especializados. Programas televisivos desenvolveram quadros recorrentes com maior rigor metodológico, consultando cientistas, pilotos e militares. A liberação de documentos oficiais forneceu material factual para reportagens, reduzindo especulações. O caso Varginha, 1996, exemplifica esta evolução, com investigações jornalísticas complementando informações oficiais. 2010, presente era da diversificação midiática, com abordagens variando conforme a plataforma. Mídia tradicional adota postura factual e cautelosa, enquanto canais digitais e redes sociais apresentam conteúdos com diversos níveis de rigor. Canais no YouTube e podcasts criaram ecossistemas informativos com seus próprios padrões de verificação, resultando em públicos expostos a versões muito diferentes do mesmo fenômeno.